Pois bem, olha só, o Paulo Capelli traz aqui para a gente a informação, o cálculo de Moraes sobre a composição do STF pós-lei Magnitsky, né? Então, olha só o que diz o Alexandre de Moraes aqui. O ministro Alexandre de Moraes fez um cálculo sobre a composição do STF antes de anunciar que não recuará, mesmo após ser alvo do governo Trump com a lei Magnitsky. Em conversa reservada durante um evento social, dias antes de dar entrevista ao Washington Post, Moraes disse estar certo que nenhum dos integrantes da corte cederá à pressão dos Estados Unidos e se juntará aos outros três. Na conta de Moraes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques devem permanecer como as únicas divergências entre os colegas, sem novas adesões. Ao seu lado, avalia continuarão Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin, Toffoli, Barroso, Carmen Lúcia e Edson Fachin, que assumirá a presidência do Supremo. Ou seja, o cara está em negação completa. Ele está achando que não vai mudar nada, que não vai ter problema nenhum nisso daí. Em publicação das redes sociais, o jornalista Paulo Figueiredo, que articula sanções de Trump ao lado do Bolsonaro, afirmou contar com a presidência de Moraes para garantir a efetividade, contar com a persistência de Moraes para garantir a efetividade do plano traçado pela dupla, né? Aqui, ó, mais do que isso, aqui, tem mais gente falando aqui sobre o pacote do Dino. Olha só, ministros do STF recusaram proposta de bancos para se livrarem da lei Magnitsky. Os magistrados recebem seus salários pelo Banco do Brasil. Por isso, surgiu a ideia de que os ministros pudessem transferir seus recursos para contas em cooperativas de crédito que não se relacionam com o sistema financeiro internacional e que, portanto, não estão expostas à punição de Trump. Isso foi levado a magistrados por autoridades do governo Lula e representantes dos bancos privados fizeram a mesma sugestão para alguns ministros. A quase totalidade das instituições privadas brasileiras tem filiais ou negócios nos Estados Unidos, inclusive o Banco do Brasil, tá? Não é só as privadas, não, também as públicas. Captam recursos em dólares e estão conectadas com sistemas internacionais. Os ministros procurados, no entanto, não gostaram da ideia. Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto. Aqui, ó. Após reação de Dino a Magnitsky, STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump. Esse pessoal não tem juízo nenhum, porque eles estão querendo brigar com algo que tem muito mais poder do que eles. Não tem alternativa. Eles não têm o que eles possam fazer. Até porque, se eles estivessem certos, era outra história, mas não estão tão errados, né? Agora, a notícia aqui não é só ruim, tá? O que eu falei até aqui foi a parte ruim da coisa. O Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, achando que está tudo normal e coisa e tal, que ele tem todos os votos que ele precisa. O Dino está totalmente descontrolado, o pessoal esquerdista dos jornais. Mas já tem outras coisas que começam a aparecer aqui. O ministro do STF divergem sobre bloqueio de contas de empresas americanas como resposta a Trump. Teria potencial para encerrar de vez a relação diplomática entre os dois países e a relação que está ainda bastante deteriorada, mas ainda pode piorar muita coisa ainda se seguir nesse caminho, né? A visão que está aparecendo aqui é que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino estão cada vez mais isolados nessa história aqui, só sobrou eles mesmo tentando essa alternativa maluca de bater nos Estados Unidos, destruindo a economia brasileira, né? Eu não sei, talvez tenha uma solução, talvez eles consigam negociar alguma coisa. A saída mais óbvia, é lógico, seria o Congresso aprovar a anistia. Resolve-se o problema todo muito rapidamente. Mas, aparentemente, o Hugo Mota não quer deixar isso acontecer de jeito nenhum. Está mais preocupado com censura das redes e coisa e tal. É a coisa preocupante, tá? Tá tudo encaminhando para uma solução Venezuela. Parece que é isso que esse pessoal quer.